da Francisco de Paula, do Riachuelo, o nosso querido Francisquinho, que hoje está em festa, porque nós estamos aqui, não é? Reunidos. Então, que todos nós possamos ter uma reunião bastante proveitosa, com muitos esclarecimentos, muito aprofundamento da nossa doutrina, que Jesus esteja conosco, nos amparando, nos abençoando e nos estimulando a continuarmos, a seguirmos adiante, porque é sempre para frente, para diante, não é? Então, vamos começar com a ambientação que será feita pelo nosso irmão João Santana. Boa noite a todos. Boa noite. Graças a Deus, a Jesus, a Francisco de Paula e graças a Pai Jacó. É do livro Vigiai e Orai, de Carlos Abatieri, pelo irmão José. O título é Tempo e Oportunidade. O tempo é o mais sábio e o mais justo dos juízes. A todos ele oferece as mesmas oportunidades de ascensão. Devagar, revela as mais ocultas intenções de todas as criaturas. Não menosprezes o valor dos minutos. Tempo perdido é bênção inaproveitada. O dia de hoje é a tua melhor oportunidade de conquista. Não cruze os braços esperando pelos acontecimentos. Faz acontecerem a tua felicidade, a tua alegria, a tua paz. Agora é o teu momento de brilhar, preparar uma manhã tranquila. O tempo é semelhante à greba. Devolve sempre aquilo que recebe, produzindo de acordo com a semeadura. Graças a Deus, a Jesus, a Francisco de Paula e graças a Pai Jacó. Obrigada, João, pela sua leitura. Então, vamos agora, com a graça de Deus, de Jesus e de Francisco de Paula, dar início ao nosso trabalho da noite de hoje. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula, e graças ao Pai Jacó. Pai amado, aqui estamos reunidos mais uma vez, em teu nome, na casa de Francisco de Paula do Riachuelo, implorando o vosso amparo e a vossa proteção para o trabalhinho da noite de hoje. Que nós possamos aqui encontrar o bálsamo, o conforto, o estímulo, para que nós possamos vencer todas as dificuldades das nossas vidas. Que Jesus, o Mestre amado, nos envolva a todos com sua doce paz, com sua luz, e que Francisco de Paula esteja conosco, nos amparando, nos abençoando, e que uma guia de luz envolva o nosso ambiente, nos trazendo a segurança necessária ao nosso trabalho. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula, e graças ao Pai Jacó. Vamos pedir agora ao nosso irmão Henrique que leia uma passagem do Evangelho segundo o Espiritismo. Graças a Deus, a Jesus, a Francisco de Paula. Do capítulo 17, Os Bons Espíritas, item 4. Bem compreendido, mas, sobretudo, bem sentido, o Espiritismo leva aos resultados acima expostos que caracterizam o verdadeiro espírita, como cristão verdadeiro, pois que o mesmo é o outro. O Espiritismo não instrui nenhuma nova moral, apenas facilita aos homens a inteligência e a prática de Cristo, facultando fé inabalável e esclarecida aos que duvidam ou vacilam. Graças a Deus, a Jesus, a Francisco de Paula e ao Pai Jacó. Obrigada, meu irmão, pela leitura do Evangelho. Agora vamos ouvir o nosso irmão Alexandre Borborã, que fará para todos nós um estudo
para que nos fortaleçamos, para que nos esclareçamos. Nossas boas vibrações para você, Alexandre. Muito obrigado, minha irmã Aurora. Muito obrigado a todos por me acolherem nesta noite em que nós nos reunimos em torno da doutrina espírita para, em conjunto, discutirmos alguns pontos que a espiritualidade superior reservou para o nosso aprendizado, para o nosso aprimoramento. Graças a Deus, graças a Jesus, graças a Francisco de Paula, graças a Pai Jacó. Vamos então iniciar a nossa conversa. Vamos falar hoje sobre o capítulo 2º da parte 4ª do Livro dos Espíritos. Vamos falar das penas e gozos futuros. Antes de entrar propriamente nesse capítulo, eu vou fazer um preâmbulo falando daquilo que a gente aprende ou lê. Se vocês não estiverem escutando bem, me avisem, tá? Porque eu acabei de soltar o microfone, vou voltar com o microfone aqui para a posição. Mas aquilo que a gente lê ou que a gente aprende na teologia ortodoxa. Teologicamente, se divide a religião em dois aspectos. Um que é chamado de religião subjetiva e outro que é chamado de religião objetiva. A religião objetiva, ela tem 5 aspectos. E isso é parte de toda religião, toda e qualquer religião. O primeiro aspecto é, primeiro, a identificação da criatura sobre a existência do Criador. É aquele momento em que a criatura desperta para o universo que está ao seu redor, percebe que esse universo ele tem uma mecânica, ele tem princípios, ele tem uma ordem, e a criatura então identifica que existe uma inteligência atrás dessa ordem. É aquela coisa do homem das cavernas que chega na porta da sua caverna, olha para o céu estrelado numa noite limpa, sem luar, e ele percebe que existe algo muito maior, incomensurável em torno dele. O segundo aspecto é, quando a criatura ela percebe isso, e percebe como é frágil diante do mundo, a criatura, ela, já tendo identificado o Criador, que existe um Criador, que há uma inteligência regendo tudo, diz para si mesma, eu quero me colocar sob o abrigo dessa inteligência. Eu quero a proteção desse poder. A terceira coisa que surge é dizer para si mesma, ou questionar esse poder que ele já identifica, que a criatura já identifica. Quais são as suas regras? O que eu faço para ficar sob a sua proteção? A quarta coisa que surge é, se eu obedecer tudo o que essa inteligência estabelece, o que eu ganho com isso? E o último aspecto é a vida material, ela tem um fim com a morte. O que acontece comigo após a morte?
o que haverá após a morte. Se eu me coloco sob o poder de Deus, eu vou sobreviver, eu vou viver uma outra vida. Então, esses 5 aspectos, eles estão em qualquer religião. Qualquer religião. E é por isso que é chamada de parte objetiva da religião. A outra parte subjetiva, para não ficar aqui no ar, é aquela que fala dos textos sagrados, dos ritos e protocolos, dos cultos, dos atos místicos e de todos os símbolos, ícones e demais objetos de culto ou adoração, que algumas religiões têm, outras não têm. Por exemplo, a nossa religião espírita, ela é balda da maior parte dessa parte subjetiva da religião, e é por isso mesmo que muitos dizem que o espiritismo é uma religião filosófica, ou, como dizem alguns, uma religião sem Deus. Bom, não vamos nos estender por aí. É simplesmente o tipo de classificação que alguns estudiosos teólogos dão, não só para o espiritismo, mas também para outros ramos do pensamento religioso, como o taoísmo, o confucionismo, etc., etc., etc. Até o budismo é classificado como uma religião filosófica. Só que, como existe um contingente muito grande de budistas no mundo, eles, para não entrarem em confronto, não ficam alardeando essa classificação. E eles preferem deixar essa classificação, digamos, oculta, dormindo. Agora, como os espíritas, nós somos um contingente menor e nem tão barulhento e nada fundamentalista, eles não têm peso em nos classificarem de uma religião filosófica, uma religião sem Deus. Enfim, vamos em frente. Por que eu fiz esse preâmbulo? Porque a primeira coisa, ou a primeira pergunta que Kardec faz nesse capítulo, é porque, instintivamente, a criatura tem horror ao nada. E os espíritos respondem categoricamente, porque o nada não existe. Isso a gente sabe desde que chegou na porta da caverna e olhou para aquele céu estrelado e disse: tem algo muito maior por trás disso aqui. E isso é para nós instintivo. Tantas vezes já nós estivemos encarnados, tantas vezes já desencarnamos, passamos pelo mundo espiritual. Então, quando nós voltamos, nós trazemos isso já intuitivo em nós. Vemos criancinhas pequenininhas, às vezes nascidas em famílias que não têm nem tanta preocupação religiosa, e essas criancinhas elas falam com conhecimento de causa sobre Deus, sobre o Papai do Céu, sobre algo que é o Pai da criação, que é a soberana inteligência que tudo criou. Isso é instintivo. A gente traz isso. E, na mesma medida em que temos a preocupação de sabermos quais são as regras de Deus, as leis de Deus, para nos colocarmos ao abrigo do poder supremo, nós pensamos sempre na vida futura. Nós pensamos sempre. Até porque a nossa existência ela é muito curta. Essa existência material ela é muito curta, ela é muito precária. Dia desses, num grupo de WhatsApp de amigos lá da congregação, uma das irmãs comemorava 102 anos da avózinha dela. Coisa muito bonita. Mas vamos pensar mesmo em 102 anos, 100 anos. O que são 100 anos
comparados, por exemplo, à idade da Terra, 4,5 bilhões de anos. O que são 100 anos comparados à idade do último período geológico, da última era, geológica da Terra, que é o Cenozoico. 65 milhões de anos. Vida na Terra tem há pelo menos 500 milhões de anos. O nosso ancestral mais remoto, um Ardipithecus ramidos, ele tem 6 milhões de anos. O nosso ancestral, digamos, no início da caminhada do nosso gênero Homo, está há coisa de 300 mil anos atrás. E a nossa espécie, Sapiens sapiens, está há pelo menos 120 mil anos aí. Quer dizer, 100 anos. Que são 100 anos diante disso. Que são 100 anos diante disso. É muito pouco. Muito pouco. Só Roma, se considerarmos desde a sua fundação em 754 ou 753 a.C., até a queda do Império Bizantino, que nada mais era do que o Império Romano do Oriente, aí tem mais de 2.100 anos. Então, o que são 100 anos? É muito pouco. A nossa existência é efêmera, é passageira. Então, é natural que todos nós tenhamos uma preocupação com o que vem depois. Mesmo esses que dizem não acreditar em nada, esses que são cultores do nada, do acaso, esses que preferem se dizer filhos do acaso do que filhos de Deus, mesmo esses, quando se aproxima o final da jornada, eles se preocupam. Eles se preocupam. E eu vou contar uma história. Eu uma vez estava num enterro. Era um velório, na verdade, antes do enterro. E uma das pessoas que compareceu àquele velório gostava muito da pessoa que tinha desencarnado. Gostava sinceramente. E num determinado momento, numa conversa, naquela roda, em uma daquelas rodas que se formam, né, durante um velório, em que geralmente são lembrados algumas passagens do espírito que partiu, essa pessoa ela começou a falar muito bem do Decujus, começou a falar das conquistas, começou a dizer como era inteligente, como era trabalhador, como construiu uma família, como construiu um círculo de amigos, como era sempre dedicado a tudo aquilo que abraçava e fazia com carinho, fazia com esmero. E, num determinado ponto, quase que num tom desesperado, dizia: e tudo isso termina aqui, e tudo isso acaba nesse ponto. Tudo que ele construiu, tudo que ele trabalhou para aprender, tudo que ele desenvolveu. E a cena era tão tocante, por um lado, mas tão constrangedora também, por outro lado, porque, a partir de um determinado momento, todos perceberam que o que aquela pessoa estava fazendo, na verdade, era apresentar, abrir uma janela da sua alma, apresentando os seus temores mais íntimos, o horror do desaparecimento, o horror da extinção. Exatamente isso que Kardec está falando aqui, o horror do nada. Essa pessoa era uma pessoa com poucas preocupações religiosas. Não pode-se dizer que fosse ateu, porque também não tenho conhecimento da sua intimidade, mas tenho com certeza
que era uma pessoa com poucas preocupações religiosas e menos preocupações ainda com o porvir, com o que adviria após o desencarne. E ali deu para perceber exatamente o que Kardec nos fala. Que todas essas pessoas que passam pela vida sem se preocuparem, ou aparentemente sem se preocuparem com o desencarne, com a vida futura, quando se aproxima o momento, sente esse horror do nada, sente essa repulsão pelo vazio, pela extinção. Quem crê em Deus, naturalmente, deve admitir a vida futura. Ou então, isso tudo será um contrassenso. A própria religião objetiva, da qual eu falei, ela conduz, quando não seja por uma nobreza de caráter e evolução de espírito, mas por interesse, por uma questão pragmática de interesse em receber os benefícios de uma vida que foi subordinada à vontade de Deus, vai pensar na vida futura. Porque, ora, pensa esse religioso pragmático, se eu tive toda uma vida em que eu restringi apetites, subordinei a minha vontade, rebaixando o meu orgulho, o meu ego, à adoração de um Deus. Se eu deixei gozos terrenos para me beneficiar da proteção de Deus, o que vai me acontecer depois da morte? E a extinção, ela é um contrassenso diante daquilo que se identifica como a bondade de Deus. Então, Deus nos cria para vivermos 100 anos, 120 anos, e depois sermos extintos? Isso seria um contrassenso. Isso seria algo que entraria em conflito direto com qualquer ideia da bondade de Deus. Existem uma série de filosofias e correntes de pensamento que vão abordar essa visão da vida futura. Começando pelas concepções cristãs, ou da maior parte das igrejas cristãs, diremos, à luz de tudo que os espíritos já nos trouxeram, que essas concepções elas são muito pobres. São ideias ainda bastante infantis sobre o porvir, sobre a eternidade. Esse tipo de ideia tão pouco elaborada leva uma parcela das pessoas a descrerem da vida futura, a terem dúvidas que as conduzem a uma condição de ceticismo em relação à vida futura. Outras correntes de pensamento, elas nos falam sobre a migração das almas. No budismo, nós temos uma concepção de reencarnação muito diferente da concepção que existe dentro do espiritismo. No budismo, se não me engano, eles falam que nós temos 5 almas, ou 5 níveis do espírito, e só um desses níveis passa para a vida seguinte. Então, eles têm até uma imagem muito bonita, que é a imagem de uma vela que se apaga, e ela transfere a chama para outra vela. Só a chama vai.
E essa chama é uma parcela do espírito. E dentro da descrição que eles fazem, a gente chega a duvidar que eles estejam falando da nossa individualidade integral. Dá, às vezes, a impressão de que estão a falar de uma parcela não consciente do nosso ser que vai transmigrar para uma outra forma corpórea. E temos aquelas concepções que muitos, digamos, crentes pela metade, gostavam de apresentar aí pela década de 50, década de 60, quando o materialismo ele granjeava adesões nos meios acadêmicos, nos meios científicos, e aí tinha um tipo de crente envergonhado que dizia assim, não, quando a gente morre, nós somos como gotinhas que voltamos para o grande oceano para fazer parte do oceano, etc. Ora, isso é uma bobagem, porque no momento que a gotinha vai para o oceano e vira uma parte do oceano, a nossa individualidade desaparece. Desaparece por completo. Então, é como uma morte. É como uma morte. Quando nós perdemos a nossa individualidade, pura e simplesmente, nós deixamos de existir. Tanto é assim que uma das formas de tortura psicológica é exatamente negar a existência da pessoa, começando pelo nome. Então, lá em Alcatraz, lá no tempo passado, os prisioneiros que eram mandados para lá, os sentenciados que eram mandados para lá, eram todos criminosos, com longas fichas corridas e, digamos assim, muita fama. Então, quando eles entravam em Alcatraz, a primeira coisa que se fazia com eles era dizer para eles, olha, teu número é tal, a partir de hoje você é o 701-402. Não, mas eu sou fulano. Não, você é o 701-402. Começava a desconstruir o indivíduo e ele virava ali mais um no meio do todo. É esse o tipo de tratamento psicológico que se faz quando quer fazer uma lavagem cerebral em alguém, eliminar a personalidade dessa pessoa. Então, quando alguém diz assim, quando a gente morre, vai para o todo. A gente não desaparece, mas vai para o todo. Não, então desapareceu. Desapareceu, não é mais Dona Aurora, não é mais João Santana, não é mais Mário, não é mais Henrique, não é mais Alexandre. Viramos tudo uma massa. Viramos todos aí uma massa de empada, um recheio de empadão. No recheio de empadão a gente não sabe mais qual é o camarão, qual é o molho. Vira tudo uma massa. É isso. Isso é uma falsidade. E também isso, a criatura que tem fé, a criatura que tem a virtude da fé, que é a virtude que comunica a razão, que há uma existência superior, que há um Deus criador de tudo, a pessoa de fé, ela também, ela tem repulsa natural por esse tipo de filosofia, esse tipo de ideia. Em relação a efetivamente o que acontece depois, a questão das penas e dos gozos futuros, sobrevém para as pessoas uma série de ideias que são também bastante intuitivas, que elas resultam das longas experiências de encarnações anteriores e desencarnes anteriores, porque nós já passamos por tudo isso.
Então, resta em nós um pressentimento muito claro, um pressentimento muito real do que vai acontecer, do que nos acontece depois do desencarne. E esse pressentimento, ele nos leva a uma série de comportamentos antes do desencarne ou nas proximidades do desencarne. Então, dependendo do caráter de cada um, vão ter sentimentos de determinada ordem. Aqueles muito céticos, eles permanecem na dúvida, e essa dúvida é alguma coisa que corrói os seus espíritos, como aquele irmão, cujo caso eu contei. Cheio de dúvida, assaltado por dúvidas, tem o seu espírito corroído pelo receio do nada, pela repulsa ao nada, pelo medo de nada mais restar depois do desencarne. Naqueles que são muito culpados, existe um enorme temor pelas penas que virão. Se sabe culpado, se sabe tendo desviado, então tem um horror enorme. Dizem de algumas personalidades que sabem tão bem o mal que fizeram que procuraram prolongar suas existências terrenas ao máximo possível, até o limite do insuportável, porque tinham real temor do julgamento que viria depois. Naturalmente, para aquelas pessoas que se houveram bem durante a encarnação, que agiram corretamente, que se pautaram pela justiça, pelo equilíbrio, pelas escolhas prudentes, esses veem as portas do plano espiritual se abrirem com muita esperança, sem nenhum tipo de medo, sem nenhum tipo de receio. Eu tenho uma outra história que se deu aqui em casa, se deu com a minha sogra. A minha sogra, uma pessoa excelente, eu tenho um julgamento a respeito dela extremamente positivo, não só pelo comportamento dela em relação a mim, mas pelo comportamento dela em relação a tudo que a cercava. Uma pessoa branda, calma, uma pessoa que nunca ouvi falar mal de quem quer que fosse, que se conduziu como uma excelente companheira, uma mãe amorosa e uma pessoa muito delicada no trato com as outras. Pois ela desencarnou por conta de um câncer e os últimos dias dela foi de intenso sofrimento, porque ela teve muitas dores. E aí, quando ela desencarnou, ela passou aqui em casa. Minha filha a viu. E a minha filha perguntou para ela: mas vovó, a senhora já está indo? E ela respondeu: já, minha filha, porque eu estava sofrendo muito e eles não estavam acertando com o tratamento e aquilo já estava muito doloroso para mim. Então eu resolvi partir. Eu resolvi que já estava mesmo na hora de partir. E veja que ela, na expressão dela para minha filha, ela fala sem nenhum tipo de receio, sem nenhum tipo de, como é que eu vou dizer, dúvida. Ela diz assim: não, estava na hora de partir, já não era mais sustentável a minha permanência, estava muito doloroso, eles não estavam acertando, então é melhor ir. Mesmo deixando os queridos, os amores, era melhor ir. E eu
desde que minha filha me relatou esse fato, eu tomei esse caso para mim como um exemplo típico de uma pessoa que parte assim, cheia de esperança, sem dúvidas, sem temores, porque partiu de coração leve, mente vazia de qualquer tipo de ideia negativa, alma realmente purificada pelos labores da encarnação que acabava de deixar. Esse é o tipo de partida de todos aqueles que sabem da vida espiritual e que conduziram as suas existências terrenas dentro dos ditames do Evangelho de Jesus Cristo. A esperança domina. Agora, existe o capítulo dos céticos. Voltamos ao capítulo dos céticos. Kardec nos diz que há muito menos desses que se dizem descrentes de tudo do que nós supomos. Porque muitos desses que falam da boca para fora, não sei se Deus existe, quando acabar, acabou, vai tudo virar barro, vai tudo virar comida de minhoca. Falam isso da boca para fora, por orgulho, por vaidade, por se fazerem grandes diante dos outros, grandes diante do mundo. Mas, no fundo, eles têm esse pressentimento de que permanecerão, de que não haverá extinção. Agora, para esses, como eles se recusam a pensar no futuro, há dúvidas sempre muito maiores. Porque eles têm consciência da responsabilidade sobre seus atos. Mas eles não têm uma ideia mais clara sobre a consequência das escolhas que fizeram na vida futura. O espiritismo ele não existe para aterrorizar as pessoas e para ameaçá-las com o inferno, se não seguirem os mandamentos de Deus ou os mandamentos do espiritismo, se os houvesse. O espiritismo ele tem a qualidade de nos instruir e nos informar sobre a responsabilidade dos nossos atos e nos dar uma ideia de que todo ato que nós praticamos produz um efeito que vai se abater sobre nós. E aí, os céticos dizem assim, então Deus fica vigiando a gente para nos punir. Os espíritos nos dizem com clareza que Deus não fica vigiando a gente. Deus sabe tudo que se passa em nós ou conosco. E nós não somos permanentemente julgados por Ele, mas nós somos permanentemente submetidos às suas leis. Então, quando nós nos colocamos contrários a essas leis, naturalmente existe uma força restauradora do equilíbrio que vai agir sobre nós. Alexandre, conversa fiada, troca isso em miúdos. Vou trocar em miúdos. Vamos falar da lei da gravitação universal. Joga uma pedra para cima, a pedra cai. Joga uma pedra para cima, a pedra cai. É a lei da gravitação universal. Matéria atrai matéria na proporção direta do produto de suas massas e no inverso do quadrado da distância entre elas. Então,
Se alguém joga uma pedra para cima e fica embaixo olhando, a pedra vai voltar e vai acertar a testa desse incauto. E aí o que ele vai dizer? A natureza age contra mim? Não. O que ele tem a dizer é: sou um tolo, a pedra sempre cai, por que fiquei embaixo? As leis divinas ou naturais, elas englobam todo esse conjunto das leis da física, da química, da biologia, mas também todo o conjunto das leis morais que regem as nossas vidas interiores. Então, quando nós fazemos escolhas erradas, nós sabemos, como sabemos que a pedra vai cair, nós sabemos que sofreremos consequências, que haverá a lei do retorno. Essa é a grandeza do ensinamento espírita, ou uma das grandes vantagens do ensinamento espírita. Ele nos diz a vida futura, ele nos garante, ele nos demonstra e diz: todo ato tem consequências. Se não nessa vida, na vida futura. Se não na vida desencarnada, numa próxima encarnação. E isso serve para todos nós, se não abraçamos a ideia do bem por amor ao bem, abraçamos a ideia do bem porque queremos o bem para nós mesmos. Opa, não vou fazer isso não, porque isso vai me prejudicar. Não, eu vou abrir mão desse prazer momentâneo porque isso vai me prejudicar. E isso é uma coisa real. Num ponto em que a gente está de evolução, muitas vezes nós pensaremos dessa maneira. Muitas vezes nós teremos esse freio moral porque vamos pensar dessa forma. Claro que o prêmio para quem pensa dessa forma é um prêmio menor, porque é uma maneira utilitarista de se aplicar um ensinamento maior. Quem faz por amor, bom, esse já tem todos os benefícios, já tem todos os prêmios reservados para ele. Mas para nós ainda, muitas vezes, o que nos resta é uma disciplina. Opa, isso aqui é um desvio, não vou fazer isso não. Não é porque eu seja naturalmente inclinado para o bem, mas é porque disciplinadamente e instruidamente eu já sei que aquilo ali vai ter um efeito sobre mim. Então, eu não quero esse efeito negativo. E isso é muito real ainda no nosso estágio evolutivo. Então, Deus não nos pune. As leis eternas que Ele constituiu, elas agem sobre nós, sem nenhuma intenção de nos punir, mas sim com o objetivo de restaurar o equilíbrio em nós e em torno de nós. Bom, o que nós temos como comentários que muitos escritores espíritas têm feito a respeito... Oi, Aurora. Eu não estou vendo o som. Nós estamos com o nosso tempo já tá. esgotando. Ok, tá? Então eu vou concluir rapidamente. Obrigada. Irmã Aurora. Obrigada. O que muitos autores espíritas têm nos trazido? Eles têm nos trazido alguns comentários a respeito da vida futura e a respeito de penas e gozos no plano espiritual. O importante, não exatamente para os irmãos que estão aqui, que já são todos pessoas bastante instruídas, com bastante tempo dentro da doutrina espírita, mas muita gente vem nos perguntar: mas eu vou demorar 30 anos para reencarnar? Quanto tempo alguém passa no umbral se fez isso, faz aquilo?
E o importante é saber o seguinte: a lei divina, ela não é como o Código Penal dos encarnados. Ele não estabelece penas a priori. Se é um porte ilegal de arma, paga multa e fica de 6 meses a 2 anos de reclusão. E aí o juiz decide qual foi o grau de ofensa para aplicar de 6 meses a 2 anos. Não existe um código penal divino. Se você faltou, são espírita, bobagem, mas você vai ficar tanto tempo no umbral ou tanto. Não existe isso. Isso não existe de forma nenhuma. Cada consciência é o seu próprio tribunal do júri e a cada um existe uma força de reequilíbrio que vai se estender por mais ou menos tempo de acordo com a necessidade psíquica e moral de cada espírito. E com isso, eu encerro aqui a nossa conversa, pedindo desculpas por ter avançado um pouquinho além do tempo estabelecido. Obrigado pela tolerância. Irmã Aurora, por favor, a palavra está de volta com a senhora. Muito obrigada. Nós é que agradecemos. Tanta coisa boa que você nos falou, mas o tempo não nos perdoa, né? Vamos agora nos concentrarmos para fazermos a irradiação. Graças a Deus, a Jesus, a Francisco de Paula, e graças ao Pai Jacó. Pai amado, vos pedimos, pela paz do mundo, vos pedimos que nos livre de todos os males, da guerra, ilumina as mentes dos nossos irmãos envolvidos em conflitos, para que percebam que nós devemos nos amar, nos respeitar. Jesus, médico dos médicos, olhe por todos os enfermos, dando a todos condições necessárias para a sua cura. E que Francisco de Paula e Pai Jacó abençoem a casa de Francisco, abençoe a cada médium que dela faz parte, a cada voluntário, a cada funcionário. Abençoe o lar de Francisco, os nossos vovôs e todos que lá trabalham. Abençoem o nosso Brasil. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula e graças ao Pai Jacó. Pedimos agora ao nosso irmão Mário que faça prece pelos irmãos desencarnados. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula. Pai de infinita misericórdia, bondade e justiça, Jesus é o nosso mestre maior. Francisco de Paula, patrão de nossa casa, Pai Jacó, mentor de nossa sessão. Estamos aqui em seu pensamento para pedir pelos nossos irmãos que já se encontram na parte espiritual. Nossos entes queridos, nossos amigos, nossos parentes, nossos desafetos. Pedimos por aqueles que ainda não sabem que se encontram no plano espiritual. Por aqueles que não têm ninguém que peça por eles. E todos aqueles que estão em sofrimento. Que todos sejam protegidos e amparados pela espiritualidade para que encontrem a paz que tanto necessitam. Muito obrigado, meu Pai. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula. Minha amada, é você agora fazer a prece de agradecimento. Graças a Deus, a Jesus, a Francisco de Paula e ao Pai Jacó. Deus, Jesus, Francisco de Paula, estamos aqui imensamente agradecidos a vós pela oportunidade de termos uma reunião pautada desde o início, onde a irmã faz a irradiação
aonde tivemos uma leitura linda do Evangelho. E, para completar essa sessão maravilhosa, o nosso irmão trouxe um estudo muito reflexivo. Precisamos estudar um pouco mais esse capítulo para que compreendamos tudo aquilo que esse irmão trouxe para nós. É um complemento para que aprendamos mais e mais com cada um que chega e nos dá um acréscimo de informação a tudo aquilo que já temos caminhado até agora. Então, Pai, nada mais temos do que agradecer imensamente essa grande oportunidade de hoje. E, Pai Jacó, te agradecemos também por estarmos reunidos mais uma vez. Aurora, passo para você. Gratidão, Senhor, por tudo que recebemos. Em nome de Deus, de Jesus, de Francisco de Paula e do nosso querido Pai Jacó, com os nossos corações plenos de alegria, nós estamos encerrando o nosso trabalho de caridade de hoje, agradecendo a cada um que aqui está, que a paz de Jesus esteja nos nossos lares, nos lares dos nossos familiares e na nossa casa de Francisco. E vamos pedir que cada um fique para ouvir o boletim, que são as notícias da nossa casa, que o nosso irmão Mário vai ler para todos nós. Bom, ontem tivemos o início de mais uma sessão presencial, quarta-feira às 9 horas. A congregação reiniciou as seguintes reuniões públicas presenciais: terça às 9 e às 20, quinta às 20, sexta às 17 e domingo às 15h30. A exceção da sessão de quinta-feira, todas as demais serão transmitidas ao vivo pelo YouTube e Facebook da congregação. Para assistir às sessões presenciais de terça à noite, quinta e sexta-feira, acesse a página inicial do nosso site e clique no local correspondente para se inscrever. Caso encontre dificuldade, envie mensagem para o WhatsApp 99807-3120. Já para assistir às sessões de terça, de manhã e domingo, não é necessário se inscrever. Basta apresentar o comprovante de vacinação e um documento de identidade na entrada. Hoje nós temos uma reunião, está tendo, né, uma reunião do Conselho Deliberativo para novas medidas que serão tomadas pela diretoria para a reabertura da casa. Bom, atendimento fraterno. Passou a atender presencialmente acompanhado dos horários das sessões públicas presenciais. Livros Espíritos adquire seus exemplares em nosso estande de vendas localizado no térreo. Torne sócio da congregação e contribua com qualquer valor para a manutenção de nossas atividades. Principalmente o Lar de Francisco, procure a tesouraria. Visite o site da congregação, conheça as atividades públicas e virtuais realizadas que constam da página inicial. Aproveite para se inscrever aqui em nosso canal de YouTube e um dos diversos estudos doutrinários realizados virtualmente. Médios voluntários, venha fazer parte da equipe de atendimento ao enfermo. Os interessados devem entrar em contato comigo pelo meu telefone 988-999931. Continuo falando, não temos médios para o trabalho. Está faltando médio. Por favor, quem tiver oportunidade, tiver tempo disponível, que entra para esse trabalho que é maravilhoso. E também você pode também conectar um irmão médio que possa trabalhar, só falar com ele para entrar em contato comigo. O trabalho é muito bonito, não só para o atendido, como nós que damos assistência. Muito bem. Clube do Livro Espírita Francisco de Paula. Uma maneira de estudar a doutrina espírita é contribuir para a manutenção da congregação, é associar-se ao Clube do Livro, lançado mês passado, né? Acesse o site da congregação, escolha na página principal a opção para se inscrever e conhecer mais detalhes. O enxoval de bebê, agradecemos a doação de sabonete infantil, fralda de pano, calça de pezinho, conjunto de pagão,
macacão curto e macacão comprido, entregas na congregação. As nossas cestas básicas, para compor nossas cestas básicas entregues mensalmente às nossas crianças e nossos assistidos, as doações podem ser feitas de duas maneiras: através de depósito de qualquer valor em uma das contas da congregação, enviando comprovante para o WhatsApp 99786-6525, ou, se preferir, diretamente da congregação. Precisamos de feijão, arroz, café e leite em pó. O Lar de Francisco, nossos idosos necessitam de terapeuta ocupacional. Agradecemos a doação de gás, algodão, atadura, pomada Dessane, fralda geriátrica do tamanho E, EG, XG, preferencialmente da Big Fralda, e de luvas de látex, tamanhos MG, roupa íntima GEG, feminina e masculina, espalhadas lá para o Microcore, entregas na congregação ou no lar, o Rua Filgueiras Lima, 99, Riachuelo, de 10 às 16 horas. Muito obrigado, meus irmãos. Aurora, é contigo. Muito obrigada a todos pela presença, ao Alexandre, que nos deu a honra de ouvi-lo, a todos que aqui estão, que Jesus fique conosco, hoje e sempre.